Então, irmãos, ali fala, diz a palavra de Deus, que veio o Espírito do Senhor sobre Ezequiel e falou assim: profetizasse em cima ou sobre o vale dos ossos secos. E ele disse então, ouvi a palavra do Senhor. Então ele falou para quem? Para o vale de ossos secos, de pessoas que morreram. Não é um exército, era muita gente ali, que foram ali seus ossos jogados. Imagine a quantidade de ossos que estavam ali. Imagine, irmãos, se alguém já viu aí algumas fotos das guerras passadas, ou na Segunda Guerra Mundial, ali tinha valas de osso, então era cabeça, caveira para todo lado, não é isso? Uma mistura de braços, pernas, dedos. O ser humano é composto de muitos ossos. Então imagine, irmãos, olha aquela mistura toda, e ali se considerou um vale de ossos secos. Não era simplesmente um buraco, mas era um vale de ossos secos. Então, ali, irmãos, veio a palavra do Senhor e disse para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? O que Ezequiel respondeu? Tu sabes, Senhor. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então foi o que ele profetizou, foi o que ele disse para aqueles ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, e cada osso ao seu. Interessante, né? Que cada ossinho se voltou para o seu corpo, como um quebra-cabeça. Então imagine a batida de osso ali, né? Quem já bateu osso no osso aí? Meu irmão, bater osso no osso é um som único. É difícil uma outra coisa ter o mesmo som de bater em osso. Agora imagina, ali era um coral de batida, e um batendo no outro para cada um procurar. Imagina aqueles milhares de ossos espalhados. Era mão tentando achar perna, era dedo, né, voltando. Imagina, irmãos, né? Se juntando todo para se compor, um batendo no outro. Foi uma bateção de osso para todo lado. Amém? E diz assim: cada osso ao seu osso. E voltou todos os ossos, cada um no seu devido lugar. Agora note bem, meu irmão, osso ao seu osso. O que significa? O dedo do pé foi para o pé, o dedo da mão foi para a mão. Não houve nada fora do seu lugar. Cada osso foi para o seu lugar de origem, para a sua posição de origem. Cada osso, os ossos das mãos foram atrás dos outros ossos para se compor os braços, para compor as mãos e assim por diante. Os ossos do dedo mindinho não veio nos ossos do dedo indicador. Cada um ao seu osso. Aleluia. Cada um se juntando para montar o corpo perfeito. Primeira coisa, meu irmão, quando o Espírito de Deus opera, ele faz voltar cada coisa no seu lugar de origem. Cada um vai para o seu lugar de origem. Sabe por quê? Porque aquele trabalho que Deus tem com você, meu irmão, você vai ter que fazer. E se você quiser voltar para a vontade de Deus, você vai ter que voltar para a tua posição, para o teu lugar. Aleluia. E executar aquilo que Deus quer. As coisas de Deus, o reino de Deus é assim, meu irmão. Você não pode mudar de lugar sem a permissão de Deus. Você vai ficar ali até Deus te dar um outro lugar. Porque senão, aleja o corpo, deforma o corpo. E o corpo de Deus não pode ser deformado. Cada um no seu lugar. As coisas são assim. Quando o Espírito vem, meu irmão, quando é o Espírito de Deus, as posições voltam como de antes. Nem tem que voltar na posição de Deus. Começar do jeito que Deus quer. Da forma que Deus quer. Quando é o Espírito de Deus. Quando o homem, meu irmão, ele muda tudo. E sabe o que acontece quando o homem põe a mão e muda? Dá uma igreja deformada. Dá um corpo deformado. Porque ele vai querer montar, meu irmão, um corpo da sua maneira, do seu jeito, dando a posição que ele acha que deve ser. Aí tem pessoas subindo em lugar que não era para estar.
Tem agenda subindo posição que não foi para isso que Deus chamou. Não foi preparado para isso. Aí começa a bagunçar tudo. Bagunça tudo. Porque ali está agindo o espírito do homem, não o espírito de Deus. Mas o espírito de Deus, ele vai levar todos à vontade de Deus. O espírito de Deus direciona todos na posição de Deus. Para cumprir as coisas que devem ser cumpridas. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles. E então, somente aí, quando estava na ordem determinada por Deus, na forma originária, foi aí então que começou a ver o que? Os nervos começaram a vir. E aí o que aconteceu? E eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o Espírito. Apenas estava se colocando as coisas em ordem, notando, o Espírito de Deus não vem enquanto as coisas não estiverem na ordem determinada por Deus. O Espírito de Deus não opera enquanto as coisas não estiverem da forma, na ordem, de origem, conforme Deus determinou. Não vem o Espírito Santo se não estiver na ordem de Deus. Você quer o Espírito de Deus sobre a tua vida, voltar a agir, voltar a operar, voltar a se manifestar, atuar na tua vida, você tem que voltar a colocar a tua vida em ordem da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, da origem que Deus quer. E então, quando as coisas estavam em ordem, então Deus disse, profetiza ainda, filho do homem. É uma continuidade, é um processo. Por isso que muitas vezes você começa a orar buscando o Espírito Santo, e você ora uma semana, 2 semanas, e vai passando o tempo. Mas, pastor, por que Deus não me respondeu ainda? Porque ainda as coisas não estão na ordem que Ele quer. Tem coisa na tua vida que precisa ser aprovada. Tem coisa na tua vida que precisa ser acertada. Tem áreas na tua vida, seja cada osso no seu osso. Cada área da tua vida deve estar de acordo com a palavra de Deus. Senão o Espírito de Deus não vem. Então você tem que continuar ouvindo a palavra, endireitando a tua vida. A vida sequência. E então, quando tudo estava em ordem, e ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O pregador não adianta dizer, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, enquanto não leva a igreja a ouvir a palavra de ordem, de acerto. Primeiro vem a palavra de acerto, primeiro vem a palavra de arrumação, primeiro vem a palavra, meu irmão, de organização. Só aí então nós temos condição e autoridade de Deus para dizer, vem Espírito Santo. Primeiro temos que ouvir a palavra de correção, que faz nós voltar à posição de origem, voltar à organização de origem, voltar à arrumação de antes. Então, profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem. Aí nós podemos dizer, vem Espírito Santo, vem dos 4 cantos e sopra sobre nós. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aí, meu irmão, a coisa se endireita. Aí você põe as coisas na posição certa. Aí o Espírito Santo levanta. O Espírito de Deus só levanta o que está deitado, só levanta o que está caído, quando o que está caído se coloca no seu lugar de origem. Primeiro no chão, que significa humilhação. Pedir perdão para Deus, se arrepender, olhar cada ponto e área da sua vida, confessar seus pecados diante de Deus, e ali, meu irmão, pondo osso no osso. Aleluia! Esse tempo, mas ele só vai levantar do chão quando está pronto, quando tudo está em ordem. Houve cura, houve perdão, houve purificação, houve limpeza, houve transformação. Então agora está pronto para se levantar pelo poder de Deus. Agora está pronto para se erguer pela unção de Deus. Agora está pronto para se pôr de pé. Aleluia! Aleluia! Como um guerreiro de Deus que está de acordo. Então se levantou, irmãos. Então eu entro, meu irmão, na mensagem. Portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair das vossas sepulturas. Sabe o que é a sepultura? É o estado que nós nos encontramos. É o estado que nos levou à morte. É a condição de morte espiritual. Você só vai sair da sepultura quando você colocar a tua vida em ordem. Então ele vai se levantar, você vai sair da sepultura vivo. Então disse: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas. É só nesse momento, meu irmão, que nós ali nos humilhamos, que nós ali reconhecemos o nosso próprio estado de mortos espirituais. Reconhecemos o que nos levou àquilo. É ali então, aleluia, que ouviremos a voz de Deus. E o Espírito virá. E aí vamos, aleluia, reconhecer novamente o Senhor em nossa vida. Aleluia! Deus como o Senhor supremo do nosso ser. Vamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. E a Ele nós devemos servir, honrar, glorificar, exaltar todos os dias da nossa vida. Mas quando a pessoa está no lugar lá embaixo, meu irmão, nem se lembra de Deus. Está morto espiritual, está vivendo com qualquer pessoa desse mundo, não reconhece a soberania de Deus, o senhorio de Deus sobre a sua vida. Anda do jeito que quer, vive do jeito que quer, está no estado de morte espiritual. Mas quando se vive, aí reconhece o Senhor. Aí toma conhecimento que Ele é o Senhor e não nós. Porque quando nós governamos, nós vamos para a morte. Quando nós reinamos, meu irmão, nós morremos espiritualmente. Porque nós vamos cometer atos que nos levarão à morte. Então no versículo 14 diz: e porei vós o meu espírito. Nós somos chamados para viver na dimensão do Espírito de Deus. E nós vamos ver hoje as 3 grandes necessidades de buscarmos o Espírito Santo. 3 grandes necessidades, meu irmão. Por quê? Nós necessitamos do Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos do Espírito de Deus. Somos dependentes do Espírito de Deus. Primeiro, porque só o Espírito Santo nos traz vida espiritual. Só o Espírito Santo nos traz vida espiritual. Estávamos mortos, mas no dia que nos convertemos, ó Senhor, irmãos, a obra foi realizada em nós pelo Espírito Santo. Nós nos encontramos com o Senhor e então pelo Espírito fomos levados à conversão. Amém? E a conversão, né? Através do arrependimento, aleluia, nos voltamos para Deus e ali nós se tornamos novas criaturas. Ninguém é transformado, ninguém nasce de novo, ninguém obtém vida espiritual sem a operação, a ação do Espírito Santo. É só, meu irmão, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, meu irmão, Jesus disse que quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E Ele que dá convicção e arrependimento de pecado ao pecador. Ele que convence o pecador dos seus pecados. Então, é ali, pelo Espírito Santo, que Ele nasce. Porque a obra é feita pelo Espírito de Deus em sua vida. Não há vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença constante dele, a vida espiritual torna a morrer. Nós morremos espiritualmente. Por quê? Porque é somente quando vem o Espírito que podemos ter vida. A Bíblia diz: e porém em vós o meu Espírito e vivereis. Vida espiritual só temos através do Espírito de Deus em nós. Se o Espírito de Deus sai, se entristecemos o Espírito Santo, ele sai, automaticamente vamos à morte espiritual. Tornamos a morte espiritual, porque só temos vida na presença do Espírito Santo. Será inútil tentarmos servir a Deus com nossas próprias forças carnais. É inútil, meu irmão. Se nós não tivermos cheios do Espírito Santo, o que nós viemos fazer será por nossas forças, meu irmão.
Nós somos instáveis, somos volúveis. Nossa consagração, nosso esforço, meu irmão, é de pouca duração. Constantemente mudamos diante das circunstâncias que passamos. Nós nos abatemos, já mudamos. Somos fracos. Nossa carne se aguça facilmente pelas coisas terrenas. Tão facilmente nós esquecemos das coisas espirituais. Porque nós estamos pela nossa força. E não adianta ir pela tua força, meu irmão. Não adianta você tentar caminhar sem uma vida de comunhão com Deus. Sem você conservar na tua vida ao Espírito de Deus. Porque então se o Espírito de Deus se retira, nós perdemos a capacitação. Nós perdemos o poder. A condição espiritual, irmãos, de poder viver uma vida com Deus. Então, facilmente, a nossa carne, ela se aguça pelas coisas terrenas. A carne pende para as concupiscências dos olhos, para as concupiscências do mundo e para a soberba da vida e por todos os demais prazeres desta vida. Nós somos levados pela nossa carne. Por isso que toda a nossa consagração é momentânea. Nós conseguimos ter uma vida com Deus por nossas forças 1, 2, 3 dias, mas daqui a pouco nós já desistimos, nós já se cansamos, já mudamos os projetos, já mudamos pensamentos, já mudamos o nosso foco. E o desânimo já toma conta da nossa vida. A vida espiritual começa pela ação do Espírito Santo em nós e depende dele a continuidade desta vida para o crescimento e desenvolvimento. Nós precisamos do Espírito para viver. Nós precisamos do Espírito para continuar, meu irmão. E recebereis o meu Espírito e vivereis. E quando eu comecei a pensar sobre isso, e vivereis, ali diz tudo. A continuidade, para continuar vivendo, tem que ter ele dentro de nós. Porque se perdemos o Espírito Santo, perdemos a vida espiritual. O Espírito Santo na vida do crente faz com que ele viva na dimensão de Deus. Por isso que é diferente. A igreja primitiva, meu irmão, cheia do Espírito Santo, eles agiam de uma forma incompreensível, meu irmão. Eles agiam de uma forma totalmente diferenciada das demais pessoas. As coisas eram totalmente opostas. Enquanto as pessoas fogem do sofrimento, para eles sofrer, meu irmão, era alegria, era gozo, era felicidade. Eram conceitos diferentes, ideias diferentes, visões diferentes, valores diferentes. Para eles não se importavam mais com nada. Para eles deixar suas coisas e correr para o outro lado. Mas por amor a Cristo, para eles era um prazer. E para nós, quando perdemos algo, Deus não se importa conosco. Primeiro pensamento: Deus se esqueceu de mim. O que significa isso, meu irmão? Estamos no mesmo Espírito. Aí nós vamos ver o quanto nós estamos pobres espiritualmente. O Espírito Santo da vida do crente faz com que ele viva uma outra dimensão. E por viver numa outra dimensão, seus valores são os outros, suas atitudes são outras, seus pensamentos são os outros, seus sentimentos são outros. O discernimento dele, meu irmão, é muito mais elevado. Todo o trabalho que façamos sem o Espírito Santo em nossa vida não terá sustentabilidade e não surtirá efeito algum, e mesmo que surta algum efeito, será algo fraco, sem vigor algum, tal qual uma árvore frutífera que está fraca, onde seus frutos não se desenvolvem e acabam caindo antes do tempo mesmo, amém? Antes de crescerem, antes de se desenvolverem, acaba caindo. É assim, meu irmão, fruto espiritual em nós, sem o Espírito Santo, enfraquecido, ele pesteia facilmente. Porque já pega os parasitas, as pestes desse mundo, meu irmão. Aí o que acontece? Estava bonito, estava crescendo, estava toda florida. Mas de repente, fez algo que entristeceu a Deus. Deixou de orar, deixou de se consagrar, deixou de buscar o Senhor, deixou de ler a Bíblia. E acaba cometendo algo errado. Não se arrepende. O Espírito de Deus se retira. E o que acontece é que ele estava dando fruto. Mas se o Espírito de Deus se retirou, meu irmão, perdeu o contato com a seiva. E acontece que aquele fruto começa a murchar. E aí, irmãos, não chega a se desenvolver como era para ser.